Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Nós separamos algo bem lindo aqui do Senhor. É um livro um pouco, quase não muito falado, assim, a gente não vê muito ele falado, mas é um exemplo é um despertamento para nós, é um exemplo para nós seguirmos. Quem conhece Abacuque aí? Já ouviu falar? Uma vez eu vi um pastor pregar lá no Rio. Ele falou: quero ver quem é o corajoso, vai ser mais rápido achar Abacuque na Bíblia. E folhava para um lado e para o outro. Mas teve um corajoso que achou. E Abacuque, irmãos, antes de eu estar lendo alguns versículos que eu separei, o nome Abacuque é um significado bem legal, que eu gostaria de exercitar isso com vocês. Quem gosta de receber abraço? Ninguém gosta? Quem gosta de receber abraço? Então, o significado do nome de Abacuque é abraço. Aquele que abraça. Então você pode abraçar alguém aí nessa noite? Você pode dar um abraço a alguém que está do seu lado? Sinta esse abraço do Espírito Santo. Eita glória! Sinta-se abraçado nessa noite. E é um livro que nós vemos também que ele tem 3 capítulos. 3 capítulos somente. E o primeiro capítulo é o versículo 1. Aleluia! Tem gente abraçando aí, tá vendo, gente? Como é que é bom abraçar? É isso, é sobre isso. E o primeiro capítulo que nós encontramos aqui com Abacuque é o questionamento, né, que ele fez com Deus. Alguns questionamentos, né? E o primeiro versículo, o segundo versículo nós vamos ler. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fizeste ver a iniquidade e ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. E há também que suscite a contenda e os litígios. Vamos parar nesse versículo 3. E nós podemos perceber aqui no versículo 2 que ele questionava muito a Deus. Quantos questionamentos? Por quê? Né? Para quê? E eu separei algumas coisas que me chamou muita atenção. E que nos ensina, né? No mesmo período de dificuldade, um cenário de grande escassez, onde tudo estava vindo ao contrário sobre o povo. E na maioria das vezes, nós nos enganamos com as nossas escolhas. Nós pedimos para Deus algo, e o Senhor não faz na hora que a gente quer. E a gente fica brabo com isso, né? A gente fica nervoso. A gente fica questionando a Deus o porquê. Por que que eu não... Por que que o Senhor não me deu isso? Por que que o Senhor não fez isso? Por quê? Para quê?
E o capítulo 1 ainda, e o capítulo 1 ele fica sabendo que o reino de Judá seria devastado pelos babilônios. E uma pergunta, né, que a gente faz, que o porquê, né? Por que disso? Por que disso? Para a minha vida, irmãos, hoje eu tive alguns questionamentos com Deus. E eu já tinha visto essa palavra. Essa palavra Deus me deu. Eu acordei num susto e Deus me deu essa palavra. E eu falei, Senhor, me lapida para me entender melhor da Tua palavra, para me conseguir transmitir aquilo que o Senhor falou comigo naquela noite de madrugada, 2h28 da madrugada. E eu levantei num susto. E Deus falando comigo, irmãos, eu cuido de você, descansa em mim. Vai acontecer de eu querer questionar, de eu querer fazer muitas coisas, mas o Senhor falava, descansa, eu cuido de você. E quantas das vezes, né, nós somos apressadinhos, né, nós queremos trabalhar pelo Senhor, nós questionamos Ele, logo depois a gente quer a resposta já, a gente já quer sair fazendo as coisas, sem esperar. E um pouquinho mais na frente, que nós vamos falar também, fala sobre a fé. E tudo isso, irmãos, eleva a nossa vida, o nosso coração, para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, o que nós precisamos fazer para obedecer o Senhor. E ele inconformado, Israel corrompido, e até quando, né? Até quando? A gente faz isso, essa pergunta, até quando? Senhor, até quando que eu vou? Até quando que? Até quando? Fala para alguém do teu lado, até quando? Olha para ele e fala, até quando? Quantas das vezes vocês já falaram isso ali no cantinho da sua casa? Poxa. E o bonito, né, o interessante, é a gente ver que o Senhor está com a gente em todos os momentos. É a gente que é apressadinho, a gente que é nervoso, a gente que quer tudo na hora, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. E eu queria ser boca de Deus para você nessa noite, para que você aquete o teu coração e deixa Deus fazer. Deixa Ele fazer, cara, o que Ele quer, na hora dEle, no tempo dEle, da forma que Ele quer. Não adianta a gente querer fazer uma coisa ali, irmãos, e vai dar errado. Se você botar a mão, vai dar errado, porque não é a hora. Então, cuide, espere no Senhor, espera Ele. E nós temos, às vezes, muitas perguntas, né, como Abacuque, que ele reclamou muitas das vezes, mas ele permaneceu. Se vocês perceberem, nos 3 capítulos, ele no primeiro reclamou, no segundo, ele esperou que Deus viesse com não, eu vou fazer. E foi tudo ao contrário. Mas ele permaneceu. E lá mais na frente, no 3, que nós vamos chegar lá, vocês vão ver que como é que é lindo, né? A gente poder fazer uma oração ao Senhor e o Senhor, cara, ele descer e fazer, sou eu que faço. Então Ele está aqui nessa noite para te ajudar. Ele está aqui nessa noite para resolver
todos os seus problemas. É claro que alguns deles não serão muito fáceis. Alguns exemplos eu citei aqui para a gente compartilhar. E o capítulo 2, versículo 4 diz assim: eis que a tua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, mas o justo viverá pela fé. Só quem conhece a Deus, irmãos, pode ler isso aqui e falar: viver pela fé e acreditar nele, e até o fim, acreditando, cara, eu vou conseguir. Reclamou no início, murmurou no início, questionou a Deus, botou Deus na parede, mas mantenha-se, irmãos, firme, fiel ao Senhor. Peço que não durma. Eu falo meio devagar, mas que essa palavra possa penetrar no teu coração, que você possa sentir a presença de Deus. Quantos sente a presença de Deus aqui nessa noite? Eu queria ler mais um versículo em Romanos 1,17. Se puder colocar aí para nós. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, vamos lá? O justo, amém? Gálatas 3:11, só para a gente exercitar um pouquinho a nossa leitura e a nossa fé também. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então creia, irmão, nessa noite. Se falta fé para alguma coisa para ti, irmãos, acredita que vai vir. Virá. Se é uma resposta de emprego, se é uma solução financeira, um aumento de salário, uma compra de alguma coisa, tenha fé, irmãos, ore, busque o Senhor, acredite. Nós estamos passando por alguns tempos de reformas, de compras, e é tudo muito difícil, mas a gente acredita pela fé, irmãos. O Giovanni hoje chegou ali, eu já sabia, que a gente tinha ganhado, mas ele chegou para mim ali todo alegre: nós ganhamos. Que alegria, irmãos, a gente receber algo do Senhor, que é só o Senhor que faz. Ninguém viu, mas tem um microfonezinho ali, bem pequenininho ali. Ninguém consegue notar que ele está ali, mas ele é quase R$1.500. E o Senhor deu. Mas a gente tem orado, a gente tem buscado, a gente tem acreditado, a nossa fé está constante. Então eu queria que nessa noite você acreditasse que o Senhor faz, irmão. Em meio a toda a preocupação, como Abacuque no primeiro capítulo aqui, desse questionamento, dessa preocupação com o seu povo, que o seu povo ia ser castigado. Ele preocupado, com o povo. E o Senhor não dava nenhuma resposta para ele. E quão preocupado nós ficamos quando o Senhor não responde a nossa oração. Eu conheço algumas pessoas que as coisas tudo na hora,
Tem alguém aqui assim? Hã? Tem, irmãos? Cutuca alguém aí. Sabe, Lígia, tu riu, Lígia? Sabe, irmãos, às vezes a gente ultrapassa as barreiras, a gente quer ultrapassar, a gente quer fazer com que o Senhor, Ele não vai fazer nada obrigado, irmãos. Ele tem o tempo dele, a hora dele, é na hora dele que vai acontecer na tua vida. E se não acontecer, irmão, a gente tem que abaixar a cabeça e fazer como Abacuque, lá no capítulo 3, que é onde que a gente vai ler, mais um pouquinho na frente, ainda, que não haja fruto na vide. Olha, irmãos, eu ainda me alegrarei. Sabe, de você ter a certeza que, poxa, eu vou buscar por isso. Eu quero isso, Senhor. Eu quero merecer isso. Só que por merecer, a gente fala por merecer, né, irmãos? Às vezes a gente é tão mesquinho, tão ingrato a Deus. Pecador que nós somos. E às vezes a gente não recebe, porque a gente é falho. Então, poxa, eu não recebi aquilo lá, eu vou chutar o caneco, né? Vou chutar o balde. E sai birrento, sai reclamando, sai murmurando, porque você não teve aquilo que você queria. E apesar, né, dos questionamentos, Abacuque demonstra a sua confiança, a soberania em Deus. E Deus é justo, irmãos. Ele sabe, Ele lê, Ele vê o nosso coração, Ele sabe tudo que passa. E nessa noite Ele sonda os corações. Ele sonda os corações aqui. E Ele sabe bem certinho qual é a porção que você precisa ao sair dessa porta para fora. Pode ser instantâneo, mas também pode demorar anos. Conheço muitas pessoas que demorou anos para ter a vitória de ver o esposo dentro da casa do pai, para ter um filho viciado voltando para a casa do pai. Esses tempos eu fui para o Rio de Janeiro e a gente não entende o trabalhar do Senhor. Fomos a passeio, chegamos lá, a surpresinha, a Jéssica ficou mal. Corremos para o hospital, teve que fazer a cirurgia às pressas. Irmãos, nós planejamos a nossa viagem. Eu vi minha família e a gente fazer um tourzinho. O Rio de Janeiro está muito perigoso. E eu entendi, irmãos, nós entendemos que o Senhor estava cuidando de nós. Porque nós não passeamos em nenhum lugar. A Jéssica falou assim: o que Deus quer com a gente aqui nesse hospital? Ela entendeu, porque a primeira coisa que ela falou, alguma coisa Deus quer com a gente aqui. E eu recebi uma ligação dentro do hospital: Deus está cuidando de vocês. Não se preocupem, Ele está cuidando de vocês. Então, irmãos, eu vou me preocupar, irmãos? A gente estava lá já. E precisou fazer a cirurgia às pressas. E Deus cuidou. Estamos aqui para a glória de Deus. Não fizemos o nosso passeio que era para fazer. Não fizemos, irmãos. Glória a Deus. Porque o dia que era para a gente ir, se nós fosse, nós não ia voltar, porque deu tiroteio para tudo quanto é lado lá. Fechou linha vermelha, linha amarela, e ninguém podia voltar. Vocês entendem, irmãos? A gente ficou sabendo disso. Olha, aí a gente fala, se a gente tivesse ido, né? E Deus cuida. Ele é fiel. Por que nós olhamos para trás? Por que nós perdemos o foco?
Deixamos de acreditar muitas das vezes porque a nossa bênção não chegou. Porque o meu milagre não chegou. Porque o carro que eu queria não chegou na hora certa. E muitas das vezes nós somos poucos teimosos, né? Um exemplo, que eu até separei aqui. Quando a gente vai comprar um carro, alguns que já foram lá comprar o carro, foram lá, o vendedor, né? Ele fez todo o orçamento e você saiu lá feliz, né? Aquele carro, é aquele carro que eu escolhi, até a cor é ele. E daí o vendedor fala assim: ó, tô com um probleminha no sistema, você pode ir para casa, tal. Às vezes passa, às vezes não passa. Tu vai para casa e fica ansioso. Eu falei um carro, irmão, mas é um exemplo. E não é aprovado. Mas o teu nome está limpo, está tudo certinho, mas não passa, não aprovou. E você é teimoso, né? Nós somos teimosos, irmãos. Nós brigamos com as coisas que não é para ser. Aí você pega e você tira assim o foco. Eu vou lá naquele vendedorzinho lá, que tem um carro lá, que eu sei que ele vai dar um jeitinho. E aquele jeitinho, irmãos, tu pegou o teu carro. Aquele carro vai te dar problema pro resto da tua vida. Porque você deu um jeitinho. Porque você quis dar um jeitinho. E nas coisas do Senhor, irmão, não se dá jeito. As coisas de Deus, ela é perfeita. Ela, quando vem para nós, ela vem completa. Não vai escolher alguma coisa aleatória e vai chegar para você. Não. Escolhe a dedo, irmãos. Porque a gente tem um pai que ele cuida de nós. E o pai quer bem o filho. E eu acredito, eu creio que se tu pedir nessa noite, a palavra de Deus diz: pedir e dar-se-vos-á. Pede com jeito, com carinho, obedeça a Ele. Larga essa vida miserável de pecado que nos afasta de Deus. Tudo que nos tira a paz, tira a presença de Deus, irmãos, a gente está deixando de receber algo muito valioso. É precioso isso, irmãos, que eu estou falando nessa noite. Sabe, de você chorar às vezes de que você não recebeu aquilo. Meus filhos às vezes choram porque eu não dei um presente, porque eu não dei alguma coisa. Eles choram, irmão, mas tu vê, daqui a pouco vai passar. Eu louvo a Deus, eu louvo o Senhor, porque o Senhor tem me lapidado cada dia. E eu tenho aprendido, irmãos, a fazer as coisas assim, ó. Eu vou me dar mal. Quantas vezes, irmãos, eu me dei mal com decisões que eu queria tomar sozinho. A Jéssica aí, coitada. Eu ia lá e fazia, irmãos. E eu pagava o preço. Só que não pagava sozinho, levava minha família junto. Vai todo mundo. E é um preço, irmão, que a gente paga. Então esse preço, eu não gostaria que vocês pagassem. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é muito viva em nossas vidas. Ela nos ensina. Como eu disse que às vezes a gente é teimoso, né? A gente paga para ver, né? Vou pagar para ver que vai dar errado. Vai dar errado. Tira Deus do centro para tu ver se não vai dar errado, irmãos. Alguém tem algum exemplo assim de que pagou para ver e deu errado? Pode fazer assim, alguém? Tem corajoso aí, né? Mas tem, gente. E nós precisamos reconhecer os planos e o propósito do Senhor, ele é longo. Não é na hora que a gente quer. Como eu disse, os planos dele, irmão, pode demorar, pode ir anos, como eu disse. Essa pessoa que eu fui visitar no Rio, que a gente ficou até na casa dela, ela orou 20 anos pela conversão do esposo. Todo ano ela entrava na igreja
E ela foi a primeira Bíblia que eu ganhei foi dessa pessoa. E eu lembro como se fosse hoje, ela me deu aberta e ela falou, João 14. E eu lembro, irmãos, ela orava, o banheiro da casa dela era tudo quebrado, todo final de semana, porque o marido dela chegava bêbado em casa. E ela não desistiu dele. Ela não desistiu, irmãos. Era o desejo dela que a família dela fosse completa na casa do Senhor. E daí um dia, se passou 20 anos, ela entrando na igreja, ela falou, Senhor, não aceito mais um ano eu passar a virada de ano sem a minha família. Eu não aceito, Jesus, já são 20 anos. E ela entrou, sentou lá e o pastor orando, foi dando os minutos para dar queima e dar aquele movimento todo. Quem senta do lado dela, irmãos? O esposo bêbado. Deus foi lá e pegou ele, irmãos, levou ele do jeito que ele estava. Irmão, não importa, é do jeito que vem. Se é teu, vai ser teu, irmãos. Deus vai trazer de qualquer jeito. Deus vai dar um jeito, só que você tem que crer, você tem que ter fé, irmão, acreditar. E hoje, irmãos, eles prosperaram, eles eram pobres, hoje eles prosperaram. Hoje eles têm tanto dinheiro que eles abençoa a minha vida, a Jéssica, deixaram a gente lá num casarão, irmão, coisa mais linda. Ficamos lá com o presente do Senhor, porque eles obedeceram a voz de Deus. Foi o espiritual, o material, Deus fez por completo. E Ele quer fazer isso na minha vida, na tua vida, irmãos. Se falta algo, nessa noite peça a Ele. Coloca na mão dele, mas não tira não. Pode demorar alguns dias, alguns anos, alguns meses, mas eu tenho certeza, irmão, com a palavra aqui, ó, Ele vai fazer. Se está travado alguma coisa na tua vida, se está travado no teu emprego, na tua empresa, irmãos, Ele tem o poder. Para a gente ter fé e acreditar nos planos que o Senhor, que Ele com certeza irá cumprir na nossa vida. E ainda, né, a gente passa alguns perrengues. E desses perrengues, eu quero lembrar vocês que quando acontecer, não murmura não. Porque pode ser algo que a gente plantou e a gente está colhendo. E às vezes a gente vai lá e briga com Deus. Volta e Senhor, por que está acontecendo isso? Mas a gente plantou. Abra os olhos para o que o Senhor tem falado com a sua noiva. Todas as palavras, todas as pregações, tudo aquilo que o Senhor tem entregado às nossas mãos é válido, irmãos. Acredita. E o capítulo 3, a oração de Abacuque. Com meio toda a turbulência lá, né? No primeiro capítulo, no segundo, ele faz a oração de louvor a Deus. E o versículo 2... Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva. Essa palavra aviva. Eu li algo muito interessante ontem, hoje, eu preparando essa palavra, e me veio essa palavra, realizar de novo, Senhor.
o avivamento. Realiza de novo. Faz de novo. Aviva-nos. Aviva. Faz de novo. Realiza de novo, Senhor. A tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. O capítulo 3, o versículo 3. Não, versículo 4. E o seu resplendor era como luz, raios brilhantes saiam da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Pode ser que algumas versões são diferentes, mas o Senhor está à porta, irmão. Ele é a palavra, Ele é a viva, e Ele é o meio de tudo, irmãos. Creia nessa palavra nessa noite. E o primeiro capítulo, como a gente leu, ele começa no vale e ele termina com oração de louvor. Mais um pouquinho para frente, que a gente pode perder tudo, irmãos. A gente pode perder o emprego, a gente pode perder as coisas mais preciosas que talvez a gente tenha no momento, ser decepcionado pelas pessoas, pelos amigos, por famílias, perder carro, perder casa. Mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Se alegrem no Senhor. O versículo 17: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Pode repetir comigo o versículo 18? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. 18? É o 18? Vamos lá, então vou ler junto aqui para a gente ler certo. Ainda assim, eu exultarei no Senhor. Pode aplaudir o Senhor, irmãos? E devemos expressar nossa confiança em Deus, expressar nossa gratidão ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito. E pare de ficar perguntando as coisas, irmãos. O Senhor, Ele sabe exatamente o que a gente precisa. É difícil, né? É difícil. Quem está doente, por que, Senhor, essa doença veio? Quem precisa de algo muito importante, valioso, ou enfim, sempre pergunta ao Senhor. Aleluia. E nós devemos acreditar que a cada dia virá o novo de Deus para nós. Eu convido a você a fechar os seus olhos e você meditar um pouquinho nas coisas talvez que tá lá guardadinho no teu coração e você achou que Deus esqueceu. Que você achou que Ele esqueceu. Mas eu quero te lembrar nessa noite que hoje tem um Deus aqui poderoso, que Ele é um Deus que realiza sonhos,
É um Deus que faz milagre, que planeja os planos junto com você, que está de mão dada com você, que acredita em você. Mas eu louvo e peço a você nessa noite, que entrega na mão do Senhor. Ele vai fazer, irmãos. Pode demorar o tempo que for, mas Ele vai fazer. Continue com os olhos fechados e reflita. Aviva-nos a Deus. Às vezes a resposta nós já temos. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Os olhos espirituais. Para que possamos enxergar, Senhor, o melhor que o Senhor tem para nós. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai. Vai no íntimo de cada um, Senhor, e o Senhor sabe que pode ser que hoje nós viemos aqui, Senhor, e está tudo desmoronando lá fora. Eu disse no briefing, domingo, que eu tenho uma irmã, que eu não sei onde ela está. Foi para um lugar, mas eu não tenho contato. E eu pedi ao Senhor. E o Senhor vai trazer a resposta, irmãos. Eu pedi ao Senhor que, pelo menos uma notícia, porque é minha irmã, e é a única que foi para mais longe. E eu tinha o contato dela e eu mando mensagem, não. Mas pelo menos estou viva ou morta. Alguém. E se você precisa de uma resposta, irmãos, esse é o momento de você pedir ao Senhor. Eu acredito que o Senhor fará. Eu sou prova aqui, irmãos. O pastor sempre fala, né? O menino, eu vivi 7 anos no orfanato, irmão. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre, irmãos. Minha mãe não me abandonou. Foi porque precisou. Mas o Senhor já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. E Ele sabia certinho que eu ia estar aqui hoje, falando para vocês isso. Eu podia ser um qualquer, irmão, um perdido, um drogado, um bandido. Oportunidade eu tive. Mas eu escolhi. Nós temos escolhas na nossa vida, então escolha adorar Ele. Escolha vir para a casa dEle, mesmo com dor, mesmo puxando a perna, mesmo sabendo que você não vai ter a resposta hoje, mas venha, irmãos. A gente está passando isso, e eu não quero mexer no teu psicológico, emocional, mas irmãos, eu estou falando o que o Senhor falou comigo, que é verdade. O que nós passa, só o Senhor sabe. E ainda assim, está aqui, ó. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Pode estar passando o que for, irmãos. Se alegrem no Senhor. Está difícil? Ore, busca Ele.